É desesperador ver o Fluminense jogando e a cada jogo que passa, a nossa esperança já está diminuindo. O Mano ele chegou agora no Fluminense, é só o segundo jogo, mas a gente também não tem tempo para experiência, a gente não tem tempo para esperar ele ajustar o time e ver o que vai acontecer. Já falei no passado que, na minha opinião, a troca ela foi no momento errado. Se fosse demitir o Diniz, que demitisse lá no começo do ano, não deixava tudo isso chegar onde chegou. Agora a gente tem um técnico novo, com um projeto diferente, com uma maneira diferente de enxergar futebol e com uma maneira diferente de jogar, só que com peças que foram montadas para o time que jogava da maneira do Diniz. A gente viu hoje, o Mano Menezes tentou modificar o time, tentou colocar a molecada para jogar e foi melhor. Enquanto a molecada esteve em campo, o time foi melhor do que com os medalhões, com os jogadores aí que começaram o jogo, mas não é o suficiente. A gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa voltar a pontuar, voltar a vencer. Hoje o Fortaleza nem esforço fez para ganhar do Fluminense. O Fortaleza ganhou em cima do controle de jogo, do controle emocional, de saber o momento de fazer cada coisa. Fluminense perdido em campo mais uma vez, e mais uma vez eu fico com a sensação de que o time está piorando ao invés de melhorar. Não é culpa do Mano Menezes necessariamente, a gente está passando por um momento técnico horrível de diversas peças. É o Germancano jogando mal, e hoje ele nem jogou por conta de um problema no pé. Aí entra o John Kennedy, parece que tava, sei lá, parece que tava de ressaca, sei lá o que o John Kennedy tá arrumando. Jogou muito mal também e as coisas não melhoram. O Fluminense não melhora, o Fluminense não mostra uma força para sair da situação que tá. E o calendário é curto, já é a 14ª rodada, a gente tem 7 pontos, a lanterna do campeonato, não está pontuando, já tem 7 derrotas nos últimos 8 jogos. A situação do Fluminense ela é complicadíssima, a gente vai falar disso nesse vídeo, então fica aí, só vou rodar aqui a vinheta, a gente já vai falar mais de Fortaleza e Fluminense, mais um jogo que o Fluminense jogou muito mal. A primeira coisa que eu posso falar desse jogo é que jogo ruim no primeiro tempo, com gramado ruim. O Fortaleza também não fez um grande jogo, como eu disse. O Fluminense perdido em campo. O Fluminense é assim, quando tem a bola, quando tem vigor físico também para isso, não sabe o que fazer com a bola. Isso ficou nítido tanto no primeiro tempo, quando você tinha ali os jogadores titulares em campo, o time que entrou para começar o jogo, e ficou nítido também quando o Mano Menezes colocou a molecada para jogar. A molecada entrou, deu vigor físico, mas não sabia também o que fazer com a bola, tentou uma série de finalizações ali na entrada da área, até deu uma esperança de que o Fluminense fosse pelo menos empatar o jogo. Mas o que o Fluminense conseguiu mostrar com essas alterações é claramente muito menos do que aquilo que a gente precisa. O time não está nem preparado para isso. A gente tem as opções de colocar ou aquelas peças que o Fluminense contratou, que a gente sabe que não funcionam, que é Gabriel Pires, Douglas Costa, o Renato Augusto, que inclusive entrou no jogo, ou colocar a molecada para jogar, mas uma molecada inexperiente, sem a malícia ali do jogo, sem a experiência, sem o culhão para resolver o que o Fluminense precisa resolver. O Fluminense precisa de um jogador que resolva os jogos, e a gente não está tendo isso nem com os medalhões que foram contratados no passado e nessa janela de transferências aí, se é que a gente pode chamar Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires de medalhão. Isso aí é refúgio de outros times, na verdade. A gente tem esses caras ou a molecada para resolver. A molecada ainda não tem, não é que não tenha capacidade, a molecada não tem a experiência para resolver um tipo de jogo como esse, numa situação como essa que o Fluminense está. Pelo menos eles mostraram vontade de vencer, né? O time principal do Fluminense, ali, os titulares, os mais velhos, e alguns deles muito velhos, diga-se de passagem, em algum momento do jogo, eles sempre vão fisicamente se entregar, eles vão emocionalmente se entregar também e mostrar que ele já não tem mais condições de fazer o Fluminense reagir. Isso aconteceu de novo no jogo de hoje, e a esperança do torcedor, a paciência, vai acabando. A Série B é logo ali. O Fluminense hoje, ele já é um time que emocionalmente, tecnicamente, ele já está rebaixado, a gente não consegue ver melhora, e para mim, sinceramente, o Mano Menezes não é o cara que vai resolver essa situação. Ele pode, talvez, conseguir fazer o Fluminense jogar no básico para voltar a pontuar, vencer um jogo ou outro, mas que ele fique até o fim da temporada, se esse for o planejamento, que a gente não sabe nem qual é o planejamento da diretoria mais, mas que ele fique até o fim do campeonato, consiga tirar talvez o Fluminense aí dessa zona de rebaixamento, e a gente procure um outro técnico para 2024, porque as coisas não podem continuar assim. O Fluminense está numa situação quase que irrecuperável e com pouquíssimo tempo para resolver. Não adianta a gente tirar o Keno, tirar o Marcelo, o Felipe Melo não jogar, a gente tirar o Samuel Xavier, se a gente não tem nem quem colocar qualificado para fazer a função desses jogadores. O Keno fez mais um jogo horripilante, o John Kennedy também fez um outro jogo horripilante. A gente tem, até quem estava bem parece que está piorando, que é o Fábio, que
não fez grandes defesas, ele não comprometeu o jogo, mas a gente também não tá vendo o Fábio fazendo assim, não tá vendo o Fábio salvando o Fluminense mais como estava salvando, e olha que isso não é nem uma questão muito positiva. Se ele estava salvando é porque o Fluminense estava sendo muito pressionado e ele estava em evidência. Mas nem isso a gente tem visto, não tem visto o Fábio fazer nada além do básico, e olha que é o melhor jogador do Fluminense esse ano, talvez. O Fortaleza não fez esforço nenhum para ganhar do Fluminense hoje, inclusive nem jogou bem. Um gramado horrível que prejudicou as duas equipes, um gramado lento, mas independente disso, a pior coisa da partida foi o próprio Fluminense, que mais uma vez jogou mal, mais uma vez jogou abaixo, mais uma vez estava perdido em campo, mais uma vez estava entregue emocionalmente e mais uma vez tirou a esperança que o torcedor tinha de voltar a pontuar e faz a gente acreditar que sim, a Série B ela tá virando uma realidade e se nada mudar a gente não vai conseguir se recuperar. Para mim, o Mano Menezes, ele sai desse segundo jogo dele na passagem pelo Fluminense, ele já sai pressionado. Se a gente perder o próximo jogo, a gente vai ter um Mano Menezes com 3 jogos na verdade, 2 derrotas e um empate, 1 ponto em 9, que é um aproveitamento horrível, e a gente sabe também que, como eu disse, a culpa não é do Mano Menezes em si, a culpa é de quem escolhe, e para mim, com toda certeza, o planejamento não era o Mano Menezes. Mas ele aceitou, ele tá aí, ele vai ter que se virar para tentar fazer alguma coisa e tirar o Fluminense dessa situação. Vai pegar o Criciúma agora numa situação complicadíssima também. O Criciúma tá melhor do que a gente, até porque é uma redundância dizer que outro time está melhor do que a gente. Não à toa, o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. E tomara que volte a vencer, tomara que volte a pontuar. E as coisas estão muito complicadas pra gente, então fica até difícil a gente acreditar que isso vai acontecer. Mas vamos torcer, é o que resta fazer, torcer pelo Fluminense, torcer para que o Fluminense saia dessa situação. Mas a cada jogo que passa, fica mais difícil da gente acreditar que isso vai acontecer. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e até a próxima.